Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Sente, por favor. Tome seu lugar. Hoje nós vamos celebrar a nossa ceia, né? A ceia do Senhor. E no domingo passado, quem esteve aqui durante o nosso culto de domingo, né? Foi domingo de carnaval, pela manhã, o apóstolo acabou na pregação citando que eu vim do catolicismo, né? E por ter vindo do catolicismo, ele disse: quem quiser tirar dúvida com Alisson sobre alguma coisa sobre o catolicismo, por favor, procure. Aí, do nada, ele disse: quem vai dar a palavra no domingo vai ser você. E é você que vai falar sobre a Eucaristia. Eu quero que você fale da experiência que você teve no catolicismo, né? E aí eu sou oriundo do catolicismo desde o ano de 1999. Né? E a gente ficou lá por um bom tempo, até 2015, 16, quase 2016. Então, isso, a gente passou um bom tempo lá, um tempo de experiência. Mas antes de mais nada, eu queria dizer para você que tudo que eu vou falar aqui não se trata de um ataque, nem aos irmãos, que eu tenho muitos irmãos lá e amigos na Igreja Católica, não se trata de um ataque a eles ou ao que eles creem, e nem muito menos também à instituição em si. Mas a gente vai, sim, à luz da palavra, estudar o que significa essas coisas. Porque qual é o problema? Muitas das vezes nós nos aproximamos da mesa, participamos do banquete aqui, né? Que é um banquete mesmo do céu, mas a gente não sabe o que está celebrando. A gente não sabe o que significa, o que representa, o que é a ceia, por que celebramos, como celebramos, por que a forma que nós celebramos, o que nós cremos. E assim, hoje a cultura mesmo da sociedade, ela é regida boa parte pelo que o catolicismo de fato criou e gerou, né? Então, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a Igreja Católica ela tem 7 sacramentos. Né? 7 sacramentos. Os 3 primeiros são considerados os 3 sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, depois vem o crisma e depois vem a Eucaristia. A participação da Eucaristia aqui, depois, em algum momento, chamam de primeira comunhão. Né? Acho que alguns aqui já fizeram primeira comunhão. Talvez alguns já foram batizados na Igreja Católica. Alguns receberam alguns desses sacramentos aqui. Quem já recebeu um desses sacramentos, levanta a mão. Olha aí, ó, com tanta gente. Então, isso vai fazer sentido para você, o que você vai ouvir hoje aqui. Desses 7 sacramentos, os 3 primeiros são da iniciação cristã, os outros 2 são de cura. Quais são os de cura? O da confissão de pecados, confissão auricular, isso mesmo, quando você peca, você tem que procurar o padre, o sacerdote, e confessar seus pecados a ele. E ele, eu vou usar uma palavra incorpora, mas não seria bem isso. Ele assume, em latim, a expressão é persona Christi, em nome de Cristo, ele vai e perdoa os pecados daquela pessoa em nome de Cristo. Ele faz isso, o sacerdote. E tem também a unção dos enfermos, que muitas vezes foi conhecido no passado como extrema unção, né? Que você recebe ali o óleo nas 5 chagas de Jesus, quer dizer, nos pés, nos pulsos e na testa. Geralmente já chamavam os padres, os sacerdotes, na hora que eles já estavam na beira da morte, por isso que dava o nome de extrema unção. Né? Então esses são os 2 sacramentos, sacramento de cura. E os outros 2 são os 2 sacramentos de serviço, que é a ordenação sacerdotal, né? Onde o seminarista se torna então presbítero, padre, e aí ele tem esse dom, esse ministério, né? Que é dado pela igreja, e tem o sacramento do matrimônio, que é também um de serviço, porque uma família equilibrada, uma família saudável, ela presta um serviço para a sociedade, né? A gente sabe disso, isso faz total sentido. Só que a gente precisa entender, antes de mais nada, o que seria, por exemplo, a palavra Eucaristia. A palavra Eucaristia ela é dividida em 3 partes. É uma palavra grega que tem 3 junções na etimologia. Primeiro, que significa bem, bom. Caris, que significa graça. E estia, que significa dar intenção para nós de movimento, de serviço. Então, traduzindo isso, seria ação de graças. Ação de graças. Então, a Eucaristia, o sentido da Eucaristia é ação de graça. A palavra mesmo significa ação de graças. Não significa pão, não significa hóstia. Significa
ação de graças. Então essa palavra, me desculpe a expressão, mas é essa que eu vou usar, ela foi sequestrada para ser ligada diretamente à ceia, ao pão, à hóstia. Mas não é isso. A palavra Eucaristia quer dizer simplesmente ação de graças. Agora na adoração aqui, foi pedido para a gente levantar nossas mãos e fazermos uma ação de graças. Fizemos Eucaristia. Levantamos a Deus um grande louvor, uma grande adoração. A Eucaristia. Então, a interpretação da palavra Eucaristia, toda vez que você ouvir isso, no sentido real da palavra, significa ação de graças. Agora, se você for na Igreja Católica, eles vão falar de Eucaristia, aí você fica com o pensamento direcionado de que é o pão dali da ceia, no caso, a hóstia, né? E existe também algumas interpretações que eu vou trazer para vocês aqui agora do que significa, então, o que acontece, na verdade, durante a consagração da Eucaristia, digamos assim, né, desse ato que nós vamos, inclusive, também celebrar aqui. Primeiro, o ato, uma interpretação, uma visão da transubstanciação. Essa palavra, trans, é mudança. Substanciação de substância. Então, o que os católicos acreditam? Quando o padre eleva a hóstia, aquele pão não é mais pão, ele agora se torna mesmo corpo de Cristo. A gente não acredita nisso, é impossível, porque nós cremos num Deus tão grande que ele não fica preso no espaço e tempo. Ele não fica preso num pão, ele não se torna um pão. E dentro do catecismo católico, isso me perturbava muito, na época que eu fui por muito tempo, como eu falei, de que o ato da missa era uma atualização do sacrifício de Jesus na cruz. Então, para a gente isso é uma heresia. Porque um sacerdote pecador, mesmo que ele incorpore a persona Cristo, ele não tem esse poder de atualizar o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi único. Único. Não existe uma atualização. Não é que ele fica fadado e depois ele precisa ser renovado. Isso para a gente é uma heresia. Aí daí nasceu aquela festa que tem hoje, que inclusive é feriado, a festa do Corpus Christi. Que é um feriado. Feriado do Corpus Christi. Por causa dessa transubstanciação, dessa mudança, se torna pão. Aliás, se torna o corpo de Cristo. O vinho se torna sangue de Cristo. E a gente não acredita nisso, porque de fato as substâncias continuam as mesmas coisas, visivelmente é a mesma coisa e espiritualmente também é a mesma coisa. Aí Lutero, na Reforma Protestante, disse: não, a gente não acredita na transubstanciação, mas nós acreditamos na consubstanciação. O que é a consubstanciação? A substância continua o mesmo, é trigo, é vinho, só que agora Cristo habita no meio, dentro das substâncias. Essa foi a visão da Reforma. E aí a gente também não acredita nisso. Porque é impossível. Como é que Cristo, o grande Deus, supremo Deus, ele vai entrar num pão e ficar dentro desse pão ali? Dá para entender? E tem a terceira forma, que é a que a gente acredita, que é o chamado de memorialismo. Que é, Jesus disse: toda vez que vocês celebrarem isso, fazer isto em memória de mim. Então, a intenção da Santa Ceia é que a gente, ao celebrar isto, a gente se lembre, se recorde de tudo que Jesus fez por mim, pela humanidade e por todos nós. Essa é a visão de que a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, as maiores igrejas, a maior quantidade hoje de igrejas, creem no memorialismo. O cerimônia, isso que nós vamos celebrar daqui a pouco aqui, é um memorial. O que é um memorial? É um monumento edificado para que quando eu olhe aquilo, eu me lembre de algo. Então isso é um memorial. Isso é um memorialismo. É dessa forma que nós acreditamos. Tá, mas voltando, eu falei dos 7 sacramentos, mas não expliquei o que é sacramento. Alguém sabe o que é um sacramento? Veja bem, um sacramento, quando você ouvir a palavra sacramento, isso tanto na interpretação católica, luterana,
presbiteriana também. Algumas igrejas, eles acreditam que o sacramento, acreditam mais em sacramento do que na ordenança, né? Nós acreditamos em ordenanças. O que é um sacramento? O sacramento é um meio por onde a graça de Deus age. É lindo isso, né? É lindo isso. Olhar assim dessa forma, fica muito bonito. O batismo é um sacramento. Então, por meio do batismo, a graça de Deus age ali. Tá, beleza. Só que dentro, por exemplo, do catolicismo, existe uma expressão. Eu vou falar de novo em latim, viu? Porque eu sou assim. Existe uma expressão chamada de ex opere operato. O que significa isso? Que dentro do sacramento, independentemente do sacerdote, independentemente do fiel, o sacramento tem um efeito automático. Isso é um perigo. E uma das coisas que mais me incomodava era no crisma. Alguém já fez crisma? Olha, pai, com tanta gente crismada, minha gente. Crisma, para quem não sabe o que é a crisma é a confirmação. Ora, lá batisma o infante, né? O batismo lá infantil. Então, a criança é batizada e ela vai sendo criada naquele lar. Depois chega um momento que ele precisa passar pela primeira comunhão, que é fazer um estudo, tal, de catecumenato, para poder receber, então, a primeira comunhão, a participar da ceia, da hóstia, né? da missa em si, e poder comungar. E depois chega um período, quando ele se torna um adolescente, aí ele vai receber o crisma. O que é o receber o crisma? O bispo vem e vai fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo, né, venha sobre aqueles jovens. Sabe o que mais me doía? É que muitos jovens não tinham vida de santidade. Muitas pessoas não estavam buscando o Espírito Santo. Estavam fazendo apenas pelo ritual. Só que na doutrina deles, aquilo funciona, porque é ex opere operato. Independentemente do que aconteceu, foi um sacramento, foi um rito, e o rito tem que ter seu efeito. Para a gente isso não entra na nossa cabeça, porque Jesus não falou isso. Jesus nunca ensinou sobre isso. Primeiro você precisa se arrepender para ser batizado. É ou não é? Porque não adianta você vive uma vida troncha, aí você vem e se batiza e seus pecados estão perdoados. Simplesmente por causa disso. E o arrependimento? E a busca por santidade? E a vida, e o desejo de Deus, e as coisas que a gente precisa trabalhar no nosso ser, porque uma coisa é a gente ser salvo, outra coisa é o processo de santificação da nossa vida, que leva, olha, uma pisa que a gente leva todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Então, como eu falei, né, acaba levando nós pensarmos o seguinte, que para acontecer esses ritos, precisamos de pessoas quase que aladas para fazer aquele rito acontecer. Que aí vai contra a palavra de Deus, porque se algumas pessoas que são verdadeiramente o sacerdote, vai contra a palavra. Porque veja em 1 Pedro 2,5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. O apóstolo, eu, pastor Beto e todos os outros pastores aqui, ninguém é um sacerdote em si. Nós operamos no sumo sacerdote, que é Jesus. Cada um de nós somos sacerdotes. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você pode, em nome de Jesus, oferecer sacrifícios vivos, tanto na sua vida, como em outros caminhos. O apóstolo falou aqui agora da oferta. Você pode fazer uma oferta para ajudar pessoas. É um sacrifício que você está fazendo, é um sacerdócio isso. A nossa vida precisa ser uma vida sacerdotal mesmo, de todos nós, não de uma pessoa exclusiva para poder celebrar os ritos. E aí você vê a separação de uma coisa. Então, povo é uma coisa, igreja é outra. Aí você vem para receber certos sacramentos, certas coisas. Tá, mas qual é o propósito da nossa ceia? Queria que você abrisse aí 1 Coríntios. 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui. Primeira Coríntios 11. Espera aí que eu estou...
Peraí, que faltou aqui a minha Bíblia. 1 Coríntios 11. Aqui. Aleluias. É a partir do versículo 17, certo? 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Eu queria que você prestasse bem atenção a essa leitura aqui, porque eu vou explicar ela para vocês e depois a gente vai aplicar ela de forma bem expositiva. Vamos lá. O texto diz assim, ó. Entretanto, eu vou ler na NVI, tá? Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogios, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto acredito nisso, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que direi para vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será prejudicado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem vem e bebe sem discernir o corpo do Senhor, vem e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? O que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto? A igreja de Corinto é a igreja que Paulo amava. Era a igreja que ele tinha um maior prazer com aquela igreja. Só que ele recebeu notícias de que o que estava acontecendo? A ceia do Senhor não era feito para eles estavam celebrando de maneira errada. Não era feito, a gente tem aqui apenas um pedaço de pão e alguns cálices e tal, não. Eles faziam uma certa... como é que eu posso dizer? Que cada um traz um pratinho, um banquete mesmo, e cada um trazia um pratinho, tal feito a gente faz nas nossas reuniões aqui, extra ceia. Essas reuniões, a gente traz um prato, cada um traz uma coisa, cada um traz outra, e aí eles faziam esse banquete, e aí eles celebravam aquilo. Só que tinha os morta-fome que quando chegava, só ia comer o que eles traziam. Porque eu preparei picanha, eu vou comer a charque que seu Zé trouxe? Não, meu filho. Porque Dona Maria trouxe omelete, eu vou comer picanha, que foi a picanha que eu trouxe. E aí ele vinha uma convivência dentro da igreja, uma convivência de competição. Não existia koinonia, não existia comunhão entre os irmãos, existia ganância. E aí Paulo recebe essa notícia e dá isso aí. E ele dá o caminho que é para celebrar. É para celebrar desse jeito. Quer comer feito de maneira exacerbada? Eu já ia me soltar aqui. Come em casa. Coma em casa. Enche o bucho em casa. Na igreja, comporte-se como um cristão. Coma e participe da ceia comendo pão e vinho. É dessa forma que tem que celebrar. Aí ele disse assim: é por isso que eu vejo vocês aí, ó, fraco na fé, uns morrendo sem Cristo, tudo perdido, porque na hora de celebrar a ceia vocês não sabem nem o que estão fazendo. E aí ele trabalha também essa questão do examinar-se a si mesmo, né? Então veja, antes de qualquer coisa, gente, a ceia ela é um retrato da cruz e da parousia. Porque veja bem lá no versículo 26. Versículo 26 diz assim, ó: porque sempre que comam deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então como nós celebramos isso aqui, a nossa ceia, nós estamos, de uma maneira ou outra, dizendo: olha, Jesus morreu. Morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados, mas a nossa fé não para aqui. O que a gente crê não para aqui. A gente aponta para a frente. Ele vem. Ele vai voltará.
E a gente vai celebrar isso até que ele venha. Foi uma ordem dele, uma ordenança dele. Então, a ceia do Senhor é um retrato da morte salvífica de Cristo. A morte de Jesus nos salvou, nos tirou do pecado e da morte e nos trouxe para a vida eterna. É isso que nós celebramos, é um dos pontos que nós celebramos. É um dos pontos que nós celebramos. Celebramos a ceia também por obediência. Ele mandou, ele disse assim, versículo 23. Abra aí o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam, no português, é imperativo. No hebraico também. Façam, é uma ordem. Temos que fazer. Foi uma ordem dele. Então, para nós não é um sacramento. A ceia não é um sacramento. O poder não está no pão. O poder está em Cristo. É nele que está o poder. Nós celebramos isso aqui como um retrato, lembrando do que ele fez na cruz do Calvário. É isso que nós celebramos. Nós não estamos aqui celebrando algo que tenta atualizar a morte de Jesus, que tenta renovar o sacrifício de Cristo. Como eu disse, eu respeito, a gente tem que respeitar a fé dos irmãos, mas não é isso que a gente celebra. Nós celebramos algo muito maior. Eu lembro do Senhor. Quando você vier, eu vou dar para vocês algumas dicas do que eu faço, e pode ser que sirva para você, para quando você vir para a ceia, você tomar parte da mesa. Terceiro ponto, a ceia é a unidade da igreja. Veja aí no versículo 28. Examine cada um a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice, pois quem vem e bebe sem discernir o corpo do Senhor, vem e bebe para o seu próprio juízo. E aqui é um dos pontos que muitos crentes, por não entender as Escrituras, por não ter uma certa, digamos assim, desejo de aprender e de buscar, acabam errando. Porque veja bem, examinar a si mesmo, primeiro ponto, não é eu que examino, não é o pastor que examina a vida de vocês. A palavra está dizendo, cada um examine a si mesmo. E o que é esse examinar a si mesmo? Quando você for fazer esse exame, não é para ficar caçando só pecado, porque pecado você vai achar. É do olho, é da omissão, é dos atos, é de tantas coisas que a gente peca que a gente nem percebe. Então, se você for ficar caçando só pecado, o que foi que eu pequei essa semana, o que foi que eu pequei? Essa semana eu não pequei, essa semana eu estou santo. Então, hoje eu posso tomar ceia. Ou tem gente que diz assim, veja que... semana que vem é ceia, não posso, tenho que me comportar. Senão não posso cear. Aí depois passa a ceia, vira uma bagaceira de novo. Não, sério. É uma loucura um negócio desse. É uma loucura. Então examine cada um a si mesmo. Então coma o pão. Aí você precisa se examinar, você precisa se olhar, pensar. E a maneira que você precisa se examinar é: eu tenho fome do Senhor? A minha vida, ela é uma vida que busca a Deus de verdade? Será que eu estou cada vez mais me parecendo com Jesus? Olha quanta pergunta você pode fazer para você mesmo. Eu estou lendo a palavra? Eu estou procurando entender mais o que a Bíblia ensina? Eu procuro participar do louvor e da adoração e do culto com atenção, com fé, colocando todo o meu empenho, todo o meu coração naquilo? É esse tipo de exame que você também precisa fazer. É óbvio que se você estiver cometendo pecado, você precisa consertar-se. Mas você não toma a ceia e nem resolve seus pecados. Fica pecando do mesmo jeito. Aí não dá. Não funciona, não é desse jeito. E o versículo 29 diz assim: pois quem vem e bebe sem discernir o corpo do Senhor, vem e bebe para o seu próprio juízo. E este corpo aqui, ele tem duas interpretações, não, mas dois aspectos que a gente precisa avaliar. Primeiro aspecto: qual é o corpo do Senhor que nós estamos discernindo? O que nós estamos discernindo? Que esse pão representa o corpo de Cristo. Que aconteceu o que com ele? Que foi dilacerado numa cruz, que sofreu por meus pecados, que levou uma pisa. Foi não? Levou uma pisa, bem dada, mal dada, sei lá, esquece. Levou uma pisa que já deram em Jesus. Tudo isso por causa de mim e de você. Então é esse corpo que você precisa discernir.
Quando você tem que lembrar mesmo do sacrifício de Jesus. É sofrer o sacrifício que Jesus sofreu mesmo. E honrar o sacrifício dele. Isso é discernir o corpo. Mas tem outro aspecto. Qual é o corpo místico de Cristo? A igreja. A igreja. Então vamos lá. Se existe alguém entre nós aqui, vamos supor, Deus o livre aqui, uma liderança, né? Aconteceu até agora há pouco aí, algumas lideranças famosas da igreja, que caíram em pecado, e quando foram ver, poxa, já tinha mais de 10 anos pecando em adultério e tal. É um escândalo por corpo de Cristo. Ele não discerniu o corpo. Ele comungou, ele pregou, ensinou, viveu, sem discernir o corpo. E quando ele caiu, feriu a igreja toda. Porque de uma forma ou de outra fere a igreja. Fere o corpo de Cristo. Fere o corpo místico de Cristo, aquele que Cristo morreu para salvar. Então veja, sua vida de santidade me importa. Apesar que eu não quero saber dos seus pecados, mas importa. Por isso que, de vez em quando a gente pergunta, e aí, está tudo bem, você está bem, está firme? Firme? Firme nas promessas, firme na palavra? Por quê? Porque se você peca e vira um escândalo, você está ferindo não só a Deus primeiramente, mas está ferindo a igreja, o corpo de Cristo. Então, a minha santidade importa para vocês sim. Enquanto eu estou buscando a Deus, enquanto eu estou desejando mais o Senhor, isso vai sim fortalecer a igreja. Imagina se todos nós resolvemos buscar o Senhor com força, com firmeza, e sem nenhum de nós pecarmos para sempre. É isso que Jesus precisa, aliás, deseja. Jesus não precisa de nada, Jesus deseja que a gente seja santo. É essa santidade que nós precisamos. Então, não é ex opere operato. Vivo a vida que eu quiser e vou lá e tomo um sacramento. E aí esse sacramento me conforta de forma egocêntrica. E aquilo ali eu saio de lá tão bem com Deus, sabe? Porque me fez bem. Gente, pelo amor de Deus. Se você come e bebe sem discernir, você está comendo e bebendo a sua própria condenação. Porque o cálice é o cálice da bênção, mas ele pode se tornar o cálice da sua condenação se você não estiver vivendo em pecado. Se você estiver vivendo em pecado. Para concluir, eu tenho alguns atos que eu faço, que eu quero compartilhar com vocês. Vocês querem aprender ou não? Levanta a mão aí. Quem está dormindo, diga eu. Eu estou pegando. Primeiramente, gente, o que eu faço quando eu vou participar da ceia? Eu olho para trás. E não é olhar para trás, simplesmente olhar para trás. Eu olho para trás me lembrando do que Jesus fez por mim na cruz. Eu olho para trás para me lembrar de onde Jesus me tirou. Eu olho para trás para olhar o que aconteceria comigo se eu não tivesse encontrado Deus. Eu olho para trás para revisitar o Calvário. Eu olho para trás para me lembrar das palavras, do amor de Jesus que Ele teve para me ensinar as coisas. Então é nesse aspecto de olhar para trás. Mas também é de olhar para frente. Por quê? Porque não é só de passado. Existe algo bom que vem pela frente. Existe um céu, um novo céu, uma nova terra que nós vamos viver. E a ceia é para nos encorajar, é para nos alimentar, é para nos manter vivos até lá, até chegar lá. É para a gente viver até chegar lá, antecipando as maravilhas que a gente vai viver no céu, viver já na terra, desde já. Ou você acha que a adoração é só música? A gente está antecipando as coisas que tem no céu. Então a ceia tem esse aspecto também de olhar para trás e me lembrar do que Jesus fez, mas olhar para frente do que Jesus tem prometido para mim, para a igreja lá na frente. Mas também não é só isso. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Examine cada um a si mesmo. Como eu falei, eu tenho fome de Deus, eu tenho um desejo de Deus, eu quero buscar a Deus, eu quero me parecer com Jesus, eu quero deixar o Espírito Santo operar na minha vida, eu quero deixar a graça de Deus me construir, me reformar e se for preciso até demolir algumas coisas dentro de mim para poder edificar um edifício novo, como diz lá em Efésios. Será que eu estou disposto cada vez mais esse olhar para dentro, cada vez mais eu estou cuidando do meu corpo físico, eu estou cuidando da minha alma, das minhas emoções, eu estou cuidando do meu espírito, da minha espiritualidade, eu estou buscando mesmo o Senhor para verdadeiramente ser transformado por Ele, eu estou vivendo só por viver. Mas também
olhar para trás, para frente, para dentro e para cima. Quando esse pão for levantado, levanta também teu coração. Levanta toda a tua graça, tua alegria, tuas dores, teus aperreios, tuas dívidas, tudo o que você é, o que você quer ser, o que você está passando, todas as suas mazelas, todas as suas dores, todas as suas ansiedades, todas as suas depressões, todas as suas alegrias, tudo em ação de graça. Não fique para você, ofereça a Deus. Senhor, é teu. Não fique com você. Então você avaliando e fazendo isso com esses 4 aspectos, olhando para trás, olhando para frente, olhando para dentro e olhando para cima, a ceia vai fazer sentido. Então a ceia para nós, ela não é um sacramento que a gente participa de qualquer forma. E porque ela é um memorial, isso aqui pode ser tratado de qualquer maneira. Você toma parte da ceia do Senhor tomando parte com Jesus, tendo parte com Ele. Tem gente que tem parte com o capiroto. Você tem parte com Jesus. Você tem parte com Deus. Você faz parte da igreja. Você faz parte do corpo místico. Se a IABV cair, vai ser um escândalo para a cidade. Ou não seria? Seria. Então nós somos um corpo. E não é só a IABV não. Nós somos um corpo junto com a Presbiteriana, com a Assembleia de Deus, com a Igreja Universal, com todas as igrejas. Nós somos um corpo. Nós somos membros de um corpo. E esse corpo só é saudável se você for saudável. Se você souber o que você celebra. E por isso que Jesus disse que a gente precisa buscar o Senhor com toda a nossa força, mas também com o nosso entendimento. Então fica de pé, vamos orar um pouco. Queria, nesse momento, espero que tenha feito algum sentido para você. A gente não celebra qualquer tipo de coisa. Nós celebramos algo que nos remete para o sagrado. Nós celebramos algo. A ceia é uma ordenança de Jesus. Jesus ordenou que a gente celebrasse isso. Fazer isto em memória de mim. Fazer isso se lembrando de mim. Toda vez que você fizer isso, beba e coma pensando em mim. Sobre regras. Quando se celebra as coisas mais do dia a dia da igreja, pergunte ao pastor. Cada pastor tem a sua forma de fazer. É o apóstolo que decide como é que faz aqui. Não tem uma prescrição bíblica, não é todo domingo, é todo dia tal, não existe isso. Mas a Bíblia diz, todas as vezes que você fizer, façam em memória de mim. Então pronto, então não tem uma regra para dizer que é todo domingo ou todo último domingo. Por que a igreja faz todo domingo? Não sei, pergunte a ele. Pergunte a ele. Eu tenho caminhos com desconfianças, porque às vezes é questão logística, às vezes é outras coisas, mas não necessariamente precisa ser toda semana, como na igreja católica é todo dia. Todo dia. Tem igreja que é de ano em ano. Tem igreja que só deixa os membros participar. Tem igreja que só deixa os membros que tem carteirinha e estão com dízimo em dia. Olha para aí. Tem igreja que é assim. Se o dízimo estiver em dia, ele não pode entrar na ceia, não. Então assim, cada igreja tem sua regra. Não vamos aqui criticar as igrejas, mas cada um tem a sua regra. A nossa, por exemplo, até onde eu sei, se você é de outra igreja e está em plena comunhão com Jesus Cristo, pode participar da ceia. Estou certo? Então pronto. Se você é de outra igreja, está nos visitando hoje em dia de ceia, e você quer participar da ceia, se isso não for um problema para você, fica à vontade. Vamos fechar nossos olhos, baixar um pouco nossa cabeça. Senhor, nós te rendemos graças, em ação de graças nós elevamos nosso coração a Ti, Senhor, como incenso agradável a Ti. Nós erguemos nossa voz e os nossos olhos, mas não só olhando para o passado das coisas que Tu fizesse, mas olhando para frente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós criamos uma expectativa, Senhor, no nosso coração, de que o Senhor vem, e nós vamos continuar celebrando isso, a ceia do Senhor, até que o Senhor venha. Então, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nesse jeito, dessa forma, nós celebramos a ceia hoje, com o coração em Deus e com a nossa mente no Salvador. Em nome de Jesus, amém.